Boa tarde, eu estou gravando esse vídeo para a aula de avaliação e currículo do curso de Cefet Rio de Janeiro. E o professor pergunta para que a gente discuta sobre algumas ideias e conceitos que foram trabalhados dentro da matéria da aula 3. E ele pergunta quais as ideias e conceitos presentes no conteúdo dessa aula e de sua experiência, e pede para que a gente apresente argumentos que ilustrem a dimensão política do currículo. A minha opinião é que o político é político no sentido do compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. E tem a dimensão pedagógica também do currículo, que reside na possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação. A escola tem que ter a ideia, de formar um cidadão participativo, responsável e crítico. E quando você não tem uma visão dessa dimensão política do currículo, você vai ter perguntas como: os currículos escolares atendem aos interesses de quem? De quem são as vozes manifestas nos currículos de nossas escolas e quais as ideologias presentes na elaboração das propostas curriculares, sem ter uma resposta definida e clara. Por quê? Porque você vai estar diante de um currículo que vai estar com uma dimensão política representando sempre que a elite eurocêntrica e branca que domina a educação brasileira. Então você não vai ter dentro dessa dimensão política um diálogo com a comunidade e os interesses locais de cada escola que deveria ocorrer. E na segunda pergunta, o professor pede que nós identifiquemos pelo menos 2 fatores que podem dificultar a implementação de currículos efetivamente inclusivos e multiculturais. Eu acho que uma equipe pedagógica sem a formação específica para trabalhar com educação inclusiva é um grande problema, porque não adianta ter um professor mediador se o professor regente não tiver a formação para poder ter o diálogo com esse professor que está fazendo a ponte. E outro fator é que o professor que não trabalha com multidisciplinaridade, já que é importante isso dentro da rotina escolar, e muitos dos professores eles querem dar só a sua aula. O professor de português está dando aula de língua portuguesa, o professor de inglês está dando aula de língua inglesa, o professor de história nos conteúdos de história, e às vezes tem conteúdos, como por exemplo cidadania, que você pode trabalhar transdisciplinarmente, dialogando tanto história quanto geografia, filosofia, português, e você fazer trabalhos muito interessantes, fazendo com que o aluno tenha uma visão global do assunto, que esse é o objetivo principal. E o aluno, sem essa visão, ele tem um déficit na sua aprendizagem com relação a essa formação completa e crítica que é esperado dele. E na última pergunta é proposto é solicitado que nós proponhamos ações para resolver e atenuar os problemas identificados no item anterior, que é com relação à dificuldade de implementação desses currículos inclusivos e multiculturais. E na minha opinião, o professor, todo licenciado, ele tem que ter a formação em educação inclusiva. Isso está fazendo falta na atuação dos docentes. E eu acho que quando o professor não tem, por algum motivo, a própria prefeitura, ou o próprio Secretaria Estadual de Educação pode solicitar ou até mesmo encaminhar esses docentes para uma formação continuada que contemple esse contexto. Porque o professor ele tem que saber trabalhar com o outro dentro dessa dimensão da educação inclusiva. E que para que a gente possa também otimizar a questão do trabalho transdisciplinar, é importante que o professor trabalhe projetos. Então, a escola tem que propor projetos para que façam essa equipe pedagógica pensar na questão do projeto de uma forma que seja efetiva para a formação do aluno. Obrigado.